Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a essa nossa aula de lançamento. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mário Lima, sou médico perito legista da PEFOSSE e vou estar aqui junto com vocês nessa hora, resolvendo algumas questões objetivas, discutindo o edital do concurso da PEFOSSE e no final ainda vamos dar dicas de uma questão discursiva a respeito dessa nossa área de conhecimentos específicos que é a medicina legal. Você que está aí de olho no edital da PEFOSSE, que quer concorrer a uma vaga para médico legista, que quer concorrer a uma vaga para psiquiatra ou patologia forense, acompanhe a gente nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai achar super bacana a revisão que a gente vai fazer. São vários conhecimentos da nossa área específica. Vamos estar falando de traumatologia forense, de asfixiologia forense, de sexologia, enfim. Vamos fazer uma contextualização bem bacana com o nosso edital. Eu baixei uma prova aqui novinha de 2020, estilo ABCDE. Infelizmente nós não temos a nossa banca, né, que foi selecionada para o edital da PEFOSSE. A gente não tem um banco específico de medicina legal para esta banca desenvolvedora, mas nós pegamos uma questão ou algumas questões nesse mesmo estilo da nossa vaga específica que é de médico legista. Então tenho certeza que se você acompanhar essa nossa aula, você já vai ver o jeito que a medicina legal é cobrada nos concursos, já vai começar a adquirir segurança e já vai começar a sua preparação, que eu tenho certeza que vai dar certo se você ser aprovado na prova que está já chegando, hein? E em breve a gente vai estar se encontrando nos corredores da PEFOSSE. Então vamos lá, vamos estar revisando hoje tudo relacionado à medicina legal. Eu tenho aí uma experiência já nos plantões da PEFOSSE e vou trazer muito contexto do nosso cotidiano na resolução dessas nossas questões. Já fui presidente da Associação dos Médicos Legistas aqui do Ceará. Então, assim, eu acredito que com essa minha experiência e as revisões que a gente vai fazer hoje, você já vai ter uma grande sedimentação dos conhecimentos de medicina legal para ficar pronto e preparado para essa prova que já chega, hein? Então, vamos lá. Só para a gente passar bem rapidinho, eu sei que todo mundo aqui já leu, mas vamos lá. O nosso edital ele é composto por 9 itens, né? Que vão desde a antropologia forense até chegando aqui à psiquiatria forense. Então, assim, você vai ter que fazer uma revisão bem bisurada, você vai ter que pegar ali os conhecimentos bem pincelados e resolver muita questão, porque senão não vai dar tempo, gente, de pegar esse edital todo e estar com ele na ponta da língua para fazer essa sua prova daqui a algumas semanas. E ainda mais com essa novidade que a banca colocou para a gente agora, ó, que é isso aqui. Além da questão de múltipla escolha que está todo mundo acostumado a fazer, né, gente? Então, assim, a questão ABCDE, certo, errado, todo mundo já estava esperando, mas olha aqui a novidade, ó. Prova discursiva. Então, minhas amigas, então, meus amigos, o divisor de águas eu tenho certeza que vai ser isso aqui. Além das 50 questões, ou seja, das 100 de múltipla escolha, metade é só de conhecimento específico de medicina legal. Além disso, você ainda vai ter mais 2 questões discursivas só de medicina legal. Então, você que está se preparando e que se dedicar bem ao teu tema específico, claro, você vai ter que se dedicar também lá nas outras 50 questões objetivas, porque se você não atingir a meta, não adianta de nada você ser um AIS em medicina legal, né? Mas se você se dedicar bem ao teu conhecimento específico, minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que você vai ter um divisor de águas na tua nota final e vai conseguir chegar muito bem posicionado. Então, assim, só para você que ainda está totalmente perdido, já está sabendo que ó, é língua portuguesa, são atualidades, são noções de informática, direito penal e processual penal e, além disso aqui, olha só aqui nossa estrelinha, 50 questões específicas de medicina legal. A gente vai revisar tópico por tópico, conceito por conceito, as nossas aulas vão ser enriquecidas com exemplos do cotidiano, então assim, essa nossa revisão de hoje já vai te dar uma dica de como é que vai ser necessário você se preparar para esse concurso. Então acompanhe aqui comigo, ó. Vamos pegar aqui alguns exemplos de questões objetivas para que você conheça como a banca vai te abordar no dia da prova. Então vamos lá. Gente, eu baixei a prova da banca Fundatec. Olha só, gente,
saindo do forno, 2020. O cargo é exatamente a área que nós estamos querendo, médico legista. Então eu, médico legista lá da PFOS hoje, há alguns anos atrás estava igual a você, baixando prova, fazendo revisão, pegando bizu, e hoje estou lá na PFOS, graças a Deus, fazendo os meus plantões, produzindo prova pericial, e eu tenho certeza que daqui a pouco vai ser você, meu amigo médico, você, minha amiga médica, que vai estar lá junto comigo, batendo ponto, dando plantão e produzindo as importantes provas médico-legais. Vamos aqui para a primeira questão. Essa prova, gente, ela teve algumas questões que não se aplicavam ao nosso edital. Então, claro, joguei fora essas questões e trouxe apenas aquelas que nos interessavam. Primeira questão, olha aqui o tópico que ela aborda, ó, traumatologia forense. É o item 3 do teu edital, tá certo? A traumatologia forense é talvez a área que você tenha que estudar mais, não só porque cai muito, despenca na prova, mas é porque no teu dia a dia é o conhecimento que você mais vai utilizar no teu plantão, tá certo? Então vamos aqui, ó. Se você pegar a respeito de rubefação, assinale a alternativa correta. Então, gente, é a destruição da epiderme pela ação tangencial do instrumento contundente. Olha aqui as ações contundentes que são produzidas pelos instrumentos contundentes. É um grande tópico da traumatologia forense. Então, olha aqui para mim, quando você fala em ações contundentes, você vai estar falando dos objetos que vão produzir as rubefações, as escoriações, as equimoses, as entorses, as fraturas, as luxações, as bossas, os edemas. Gente, eu vou passar aqui um minuto dando exemplo, porque as ações contundentes são as ações que mais causam ofensa à integridade física do ser humano. Então, claro, você tem que estar craque nisso, porque é o teu dia a dia e porque a prova, com certeza, vai querer cobrar o cotidiano, né? Então, vamos lá. É a destruição da epiderme. Gente, quem destrói epiderme, atritando ou produzindo ação tangencial, são as vamos colocar aqui, ó, são as escoriações. As escoriações é que arrancam a epiderme, desnudando a derme, de forma mais superficial ou até mais profunda, chegando até as papilas dérmicas, e isso é o que gera as escoriações. Então, na hora que a questão está te falando sobre rubefação e diz que a rubefação provoca o que uma escoriação faz, você já sabe que isso aqui está errado. Então, vamos agora para a letra B. Trata-se do aumento de volume cutâneo no local lesionado. Gente, quem aumenta volume, quem incha, quem faz isso é o edema, né? Além do edema, a gente sabe que também pode acontecer o inchaço por uma bossa ou por um hematoma. Existe diferença conceitual entre um edema, entre uma bossa, entre um hematoma, né? Então, para a gente não estender demais essa diferenciação, vamos aqui, ó. Aumento do volume cutâneo no local lesionado, normalmente sobre uma estrutura sólida subjacente, e deve-se ao aumento do líquido extracelular nessa área. Então, ó, se está extravasando só líquido, não é sangue, isso aqui você já sabe. Você não precisa nem ser médico legista. Se você é médico, você já sabe que eu estou falando de um edema. Se em vez de edema fosse sangue, aí eu poderia estar diante de uma equimose, se fosse ruptura de capilares ou vasos mais finos, eu poderia estar diante de um hematoma, se fosse a ruptura de um vaso mais calibroso, eu poderia estar diante de uma bossa, se fosse um sangue que colecionasse e ficasse bem delimitado, né? As bossas são os populares galos, né? Então, assim, você já viu aí o bizu, né? Extravasamento de líquido, edema. Extravasamento de sangue, se for de capilar, é equimose. Se for de vasos mais calibrosos, hematoma. Se for de vasos mais calibrosos, mas ficar bem delimitado, é uma bossa. Então, aqui, eu não estou falando nem de edema, nem de um, nem de um, nem de outro. A questão está me perguntando de rubefação. Então, é errado. Desculpa, gente. É errado. Não é nem uma coisa, nem outra, né?
Vamos aqui para a letra C. É o acúmulo de sangue entre as malhas do tecido lesionado resultante de microhemorragia secundária à lesão de vasos. Gente, é o que eu acabei de descrever há pouco. Isso aqui é o que descreve fisiopatologicamente as equimoses. A equimose é exatamente isso, é o sangue fruto de pequenos vasos, microhemorragia, que não coleciona, que se espalha, que se entremeia entre as malhas do tecido. Então aqui a questão está te falando o conceito da equimose, só que ela pediu rubefação, então aqui também não é errado. Letra D. É a vermelhidão, deixa eu sair aqui, é a vermelhidão produzida por ação contundente e desaparece poucas horas após a sua ocorrência. Gente, ó, tá aqui, fechou. O que é a rubefação? A rubefação é aquela vermelhidão que surge na pele depois de um tapa, que fica ali durante alguns minutos ou, quando muito, algumas horas, e que, se a pessoa que foi agredida não procurar logo a perícia, ela vai chegar lá diante do médico legista e não vai ter mais vestígio nenhum. Então é a vermelhidão efêmera, fruto de ação contundente, que de tão efêmera que ela é, desaparece poucas horas após. É exatamente isso aqui, ó. Isso é o que nós chamamos de rubefação. E a letra E. Legrand do Sol descreveu a alteração gradativa de sua cor em muitas, mas não em todas as situações. Gente, isso aqui é o famoso espectro cromático equimótico de Legrand do Sol. Todo mundo lembra lá da faculdade, né? Primeira pancada, fica ali o extravasamento do sangue na equimose em tons mais vermelhos, depois ela vai passar para uma tonalidade mais violácea. Aquele sangue extravasado vai começar a ser digerido, né? A hemoglobina vai ser clivada em subprodutos que vão ter cores de tonalidades mais violáceas e depois mais acastanhadas, esverdeadas, amareladas. Isso aí vai fazer com que a equimose, que começa em uma cor, vá mudando de tonalidade até desaparecer. E isso é importante para o médico legista, por quê? Porque dependendo da cor que você vislumbra na equimose, você vai dizer que não, isso aqui tem um dia, 2 dias, opa, não, isso aqui já está esverdeado, já tem talvez uma semana, já está amarelando, acastanhando, talvez já tenha quase 2 semanas, então isso aqui é importante para você estabelecer o chamado nexo temporal, né? Então aqui eu estou falando de uma equimose, assim como falei na letra C. Então, claro, também não estou falando de uma rubefação. Então, questão 38, você já acertou a primeira, né? Letra D. Vamos aqui para a próxima questão desta mesma prova. Veja só, meus amigos, minhas amigas, tópico 3 do edital, de novo. Olha o que eu te falei, traumatologia forense. A prova começa por traumatologia forense, quase sempre. Por quê? Porque é teu dia a dia. Então, vamos lá. Sobre lesões e morte por armas brancas, assinale a alternativa incorreta. Cuidado para não ler com pressa e, opa, ele está querendo a certa. Não, ele quer a errada. Na prática pericial médico-legal, via de regra, é simples. Eu já acho que aqui, ó, já tem cara de ser uma coisa errada. Porque na medicina legal nada é simples. Nada é regra, dificilmente uma coisa é matemática. Então, quando você verificar uma questão que já começa dizendo que é regra, que é assim, que quase sempre duvide, porque na medicina legal dificilmente as coisas são matemáticas, né? Então, vamos lá. Na prática médico-legal, é simples diferenciar feridas produzidas por instrumentos pérfuro-cortantes de 1 ou 2 gumes. Olha, a gente vai estudar na medicina legal e você vai ver que quando o instrumento é pérfuro cortante de 2 gumes, o que acontece com esse instrumento que perfura e tem duplo gume? Ele, em vez de produzir um ferimento circular, por mais que ele perfure, esse ferimento ele vai adquirir um formato fusiforme, assim, ó, também chamado em casa de botão. E aí você não sabe, poxa, será que isso aqui foi uma faca que tem lâmina do lado e do outro? Será que isso foi um instrumento perfurante de médio calibre?
Então, assim, é simples diferenciar? Não é não. As lesões ficam muitas vezes idênticas, bem parecidas, então isso aqui já está com cara. Olha aí, mas vamos para as outras questões, vamos para as outras letras, não vamos ter pressa. Letra B. As feridas produzidas por instrumentos cortantes. Gente, o instrumento cortante, olha aqui para mim, é aquele que tem lâmina, é aquele que tem fio, é aquele que tem gume. Você pega esse instrumento e desliza. Ação de deslizamento. Ação perfurante, pressão em um ponto. Ação cortante, deslizamento de lâmina ou gume. Ação contundente, impacto, pancada, pressão, atrito, torção, tá? Então, as feridas produzidas por instrumentos cortantes, que você vai deslizar uma lâmina por uma grande extensão, vai ter predomínio da extensão sobre a profundidade, ó, certinho. É claro, basta você pensar, na hora que você passa uma faca deslizando, o tamanho do ferimento quase sempre vai ser bem maior do que a profundidade deste ferimento. Então, isso aqui é a característica típica da ação cortante. Tá certa essa questão. Vamos para a letra C. Os instrumentos perfurantes, que atuam por meio de pressão em um ponto, de pequeno calibre, ou seja, uma agulha, um alfinete, produzem feridas punctórias ou pontiformes, tá certo? Quando atingem a vítima pela ponta diminuta, certinho, bonitinho, tá certo? Não tem o que tirar, é o conceito copiado do livro. Letra D. O conhecimento, deixa eu sair aqui, o conhecimento da morfologia das lesões e das leis de Filhos e Langer. Gente, as questões abordando estas leis são duas leis de Filhos e a lei de Langer. Elas simplesmente chovem, não cai não, elas chovem nas questões das provas de concurso para médico legista. É difícil uma prova que não fala disso. O que essas leis falam? São aquelas leis que dizem como que irão se comportar os ferimentos produzidos por instrumentos perfurantes, só que de médio calibre, tá certo? Um instrumento perfurante de calibre diminuto, como nós já vimos aqui na letra C, eles produzem feridas punctórias, vai ser um furinho ali na pele, né? Agora, se o instrumento tiver, como está aqui, ó, vou sair aqui do meio de novo, se o instrumento tem, vamos mudar até a cor, médio calibre, você perfura com um instrumento de médio calibre, o ferimento ele vai ser idêntico ao ferimento produzido por uma faca com duplo gume. E aí, por isso que eu volto lá para aquela minha letra A. É fácil, é simples diferenciar de forma alguma. Por isso que eu já disse que aqui estava com cheiro de errado, né? Mas vamos continuar. Então, assim, as leis de Filhos e Langer são importantes para o diagnóstico dos ferimentos produzidos por instrumentos perfurantes de médio calibre? É exatamente isso. Elas servem para dizer como é que esses instrumentos vão se comportar. Letra E. Os instrumentos ou seja, que atuam por deslizamento de lâmina, contundentes e que além de deslizar a lâmina também tem impacto. Agem principalmente por pressão, têm grande massa e podem produzir, entre outros, fraturas e decapitações. Imagina aqui um machadinho, ó, ele tem uma lâmina ou um cutelo, né, que o açougueiro usa para cortar, às vezes, uma carne com osso. Ele tem lâmina, ele tem o fio, só que ele tem grande massa. Então, ele normalmente faz isso, ele corta e contunde. Então, tá com cheiro de certo. O que é que a gente vai fazer? Ó, confirma que realmente a letra A, que era aquela primeira que já tinha cara de errado, a gente confirma que essa é o item errado, que esse é o item correto. Então, vê, ó, eles misturam um bocado de conceito só para te confundir, mas você ficando atento no bizu e na característica de cada ação, você acerta tudo que cair sobre traumatologia forense. Próxima questão da prova, olha aqui de novo, traumatologia forense. Mário, só dá traumatologia, Mário? É a que vai cair mais, eu aposto nela. Então vamos aqui. Em relação a lesões produzidas por instrumentos pérfuro-contundentes, ou seja, que perfuram e contundem,
Meus amigos, olha aqui para mim. Ação pérfuro contundente é qualquer objeto que causa perfuração e contusão simultânea. Normalmente quem faz isso? Os projéteis de arma de fogo, as famosas balas. Mas é só bala, Mário, que causa ação pérfuro contundente? Claro que não. A ponta de um guarda-chuva, um espeto de ferro mais calibroso. Pá. Da mesma forma que uma bala vai causar uma ação pérfuro contundente. Então vamos aqui para a questão. Em relação a lesões produzidas por instrumentos pérfuro contundentes, é correto afirmar que cabe ao médico legista determinar a trajetória do projétil? Vocês que vão estudar vão perceber que existe uma diferença conceitual, aproveitando aqui, ó, de trajeto versus trajetória. Olha só, você fez um disparo de arma de fogo, o projétil sai da arma. O caminho que esse projétil descreve da boca do cano até o seu alvo é chamado de quê? Trajeto ou trajetória? É chamado de trajetória. Então, assim, qual é o bizu que eu falo aqui, ó? Vamos botar aqui para a tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras em trajetória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras em trajeto. Quem é que tem mais letras? Trajetória. O que é que a bala normalmente faz? Ela gasta muito mais espaço até chegar na pessoa ou para atravessar, por exemplo, a cabeça da pessoa. Ela gasta muito mais espaço fora do corpo. Então, quem é que gasta mais espaço fora do corpo? Trajetória. Quem é que gasta menos espaço? Trajeto. Então, trajeto é o que ocorre dentro do corpo. A bala entrou no peito à direita e saiu no pescoço à esquerda. Foi um trajeto da direita para a esquerda, de baixo para cima, né? E trajetória é o que acontece fora do corpo da pessoa. Quem é que fala a respeito de trajetória? Então, meus amigos, é o médico legista? Não. Quem determina a trajetória é a perícia criminal. O médico legista vai estudar o que acontece no corpo da vítima. O que acontece no corpo da vítima? Trajeto. Então, pegou esse bizu, né? Trajetória é uma coisa, trajeto é outra. Trajetória fora do corpo, perícia criminal. Trajeto dentro do corpo, médico legista. Em relação às lesões produzidas por instrumentos pérfuro contundentes, é correto. Vamos ver se a B está certa. Câmara de mina de Hoffmann, sinal de Vergartner, sinal de Benassi e orla de esfumaçamento de aspecto radiado são elementos encontrados quando o tiro é realizado com a boca do cano da arma encostada na pele da vítima, com plano ósseo subjacente. Eu vou até apagar aqui porque tem muita coisa riscada e só esse item B aqui já dá uma enciclopédia na balística forense. Na medicina legal, se prepare, você vai estudar para o concurso, você vai fazer a prova, você vai ser médico legista, a tua vida vai ser utilizar esses famosos epônimos na medicina legal. Então, meu amigo, te prepara, ó. Sinal de Hoffmann, sinal de Vergartner, sinal de Benassi, tudo isso aqui que está nessa questão vai ser o teu cotidiano. Vamos lá. Quando você dispara uma arma de fogo com o cano da arma encostado aqui, por exemplo, na testa, e, obviamente, na testa existe um plano ósseo subjacente, então vamos lá, ó. Boca do cano encostado e o plano ósseo é subjacente. O que vai acontecer? A arma, quando é disparada, pela boca do cano, além de sair o projétil, saem gases extremamente aquecidos, sai fogo, sai chama, realmente, e saem elementos decorrentes da combustão da pólvora. Fumaça, partículas de pólvora que não pegam fogo de forma imediata, que são as partículas de pólvora em combustão. Então, tudo isso aí é literalmente cuspido para fora pelo cano da arma.
e cada um destes elementos vai produzir alterações ao exame físico. E aí o médico legista, vendo estas alterações, ele vai poder dizer, opa, isso aqui foi a curta distância, isso aqui foi encostado, isso aqui foi queima-roupa, ou então não tem nenhum desses elementos, só bateu o projétil, então é um ferimento à distância. Isso vai fazer parte do teu cotidiano e vai estar com certeza na sua prova. Não tenha dúvida, as agressões à bala são o nosso cotidiano. E aqui no Ceará, nossa, nem se fala, né? Então vamos lá, quando você tem esse tipo de disparo, o que acontece com as chamas e os gases? Eles literalmente explodem contra o osso subjacente e voltam O que aconteceu aqui? Deixa eu pausar aqui. Bom, o telefone tocou, eu tive que pausar aqui a gravação e vou voltar. Como eu não sei como foi que ficou, se vai dar para salvar o que já tinha sido riscado aqui nessa questão, eu vou começar a gravar ela de novo. Apagar toda a tinta do slide, vamos voltar aqui. Então vamos lá. Vamos aqui para a próxima questão, questão 40, novamente o tópico traumatologia forense, e agora a banca vai cobrar de você os conhecimentos a respeito dos instrumentos pérfuro-contundentes, ou seja, aquele instrumento que ao mesmo tempo que perfura, contunde. O que é correto dizer a respeito destes ferimentos? Cabe ao médico legista determinar a trajetória do projétil no corpo da vítima. Gente, só puxando aqui um adendo. Quando você fala em ação dos instrumentos pérfuro-contundentes, a grande maioria das vezes você estará estudando os efeitos de um projétil de arma de fogo, de uma bala. A bala ela causa justamente ferimentos pérfuro-contundentes. Fora a bala, tem outras coisas que podem causar e que podem atuar como instrumentos pérfuro-contundentes? Claro. Por exemplo, a ponta de um cabo de guarda-chuva, um vergalhão de ferro que bate ali perfurando e contundindo, a ponta de um espeto mais grosso e calibroso. Tudo isso aí são ações que vão produzir ferimentos pérfuro-contusos. São, portanto, ações pérfuro-contundentes. Então, vamos voltar aqui para a questão. Em relação a essas lesões, cabe ao médico legista determinar a trajetória do projétil, ou seja, a banca que já está assumindo que os projéteis realmente são o protótipo desse tipo de instrumentos, né? Então vamos aqui, ó. Cabe ao médico legista determinar a trajetória. Meu amigo, minha amiga, presta aqui atenção, ó. Você já deve ter lido que existe uma diferença entre trajeto e trajetória. Quando você está aqui, a sua arma de fogo, você dá aqui um disparo dessa arma de fogo, né? E a bala sai. E lá do outro lado está aqui a pessoa que vai ser atingida pela bala. Tudo isso que acontece da boca do cano da arma até a pessoa, que é muito maior do que o que acontece, vou mudar de cor, no corpo da vítima, da hora que o ferimento de entrada aparece até a hora do ferimento de saída, tudo isso aqui que está do lado de fora eu chamo de trajetória. Enquanto aquilo que acontece dentro do corpo da vítima eu chamo de trajeto. Então, ó, trajetória. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Trajeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ó o bizu. Trajetória é uma palavra maior, é o caminho maior da bala. Trajeto, palavra menor, é o percurso da bala dentro do corpo. O que é que cabe ao médico legista determinar? É a trajetória? Não. O que é que cabe ao médico legista é dizer o trajeto no corpo da vítima. Quem vai falar sobre a trajetória é o perito criminal, tá certo? Câmara de mina de Hoffman, sinal de Vergartner, sinal de Benassi,
e orla de esfumaçamento. São elementos encontrados quando o tiro é realizado com uma arma encostada na pele numa área que tem plano ósseo subjacente. Não, meus amigos, presta atenção aqui, ó, não vamos generalizar não, vamos de um por um. Câmara de mina de Hoffman. Quando você dispara uma arma de fogo encostada sobre a pele, tudo que o cano cospe de chama, de gases, de pressão, explode e ricocheteia contra aquele plano ósseo subjacente e volta explodindo a pele. Então, o ferimento de entrada neste tipo de lesão à bala não é um buraquinho fechadinho, redondinho, bonitinho, não. Ele não vai ser assim, ele vai parecer uma estrela que explode. E isso é o que nós chamamos de câmara de mina de Hoffman. Então, isso aqui é sinal de tiro encostado com plano ósseo subjacente, certo? Sinal de Vergartner ou sinal de Pupp-Vergartner. Quando você encosta o cano da arma e dispara, o ferro quente da boca do cano queima e às vezes no lugar da ferida você consegue ver o desenho do bico do cano da arma e às vezes até da massa de mira. Fica desenhado ali na pele ao redor do ferimento. Isso aqui é o sinal de Vergartner. É sinal de tiro com a boca do cano encostado? É. Só que se tiver o plano ósseo subjacente, o que vai acontecer com esse ferimento? Isso aqui, ó, ele vai explodir. Você vai conseguir visualizar isso aqui? Dificilmente. Muito provavelmente não. Então, assim, o sinal de Vergartner, vamos botar aqui o vermelhinho, eu não esperaria encontrar com plano ósseo subjacente. Eu esperaria encontrar apenas com o cano da arma encostado. Por exemplo, na região da barriga, vai dar certo, né? Porque não tem osso. Sinal de Benassi. O sinal de Benassi, quando você dispara e tem osso subjacente, o que vai acontecer com esse osso? Ele vai ficar impregnado de fuligem. Isso é o sinal de Benassi. Então, tiro encostado com plano ósseo subjacente, vai ter. Orla de esfumaçamento. A arma tem que estar um pouquinho mais distante para ter zona de esfumaçamento. Por quê? Porque o furo vai ter que ser feito pela bala, só que a fumaça que vai ser cuspida pelo cano da arma vai ter que esfumaçar e sujar a pele. Então, orla de esfumaçamento é tiro encostado, não vai dar certo. A tiro encostado não vai deixar isso aqui, não. A orla de esfumaçamento é um tiro a curta distância, mas não encostado. Então, um é, o outro não é. Um é, o outro não é. Então, não vai dar certo marcar essa. Então, a primeira está errada, a segunda também está errada. A câmara de mina de Hoffman é encontrada nos ferimentos de saída, já está errada. Eu acabei de dizer que a câmara de mina de Hoffman é um efeito produzido no ferimento de entrada que explode nos tiros encostados com plano ósseo subjacente. Então não tem nada de ferimento de saída, é errada também. A ausência de zona de verdadeira tatuagem. A zona de tatuagem, gente, é aquela que quando você dispara a arma de fogo a curta distância, as partículas de pólvora que não pegaram fogo, mas estão encandecidas em brasa, vão atingir e vão pregar e vão incrustar na pele. E mesmo que você lave com esponja a pele do corpo, você não vai conseguir tirar. Por isso que você chama de tatuagem verdadeira, né? Então, quando é que você tem esses disparos? É com a boca do cano encostada na pele? Não. Ela tem que estar bem próxima, a uma distância curta, para que essas partículas de pólvora consigam chegar na pele, mas é uma distância curta, porém não encostada. Então, vamos aqui, ó, errado também. Então já ficou fácil, tem que ser a última correta, né? O desenho impresso na pele pela boca do cano, tá aqui o desenho que eu tinha feito, né? Você encosta lá, ó, tá aqui a boca do cano, o pino da mola, a massa de mira, fica tudo desenhado na pele. É conhecido como sinal de Pupp-Vergartner ou simplesmente sinal de Vergartner. Exatamente essa que nós vamos marcar, porque essa é a correta. Vamos aqui então para a próxima questão, tá certo? Questão 41 da prova também traumatologia forense. Eu disse,
despenca na prova. A ação da eletricidade, agora nós estamos aqui, ó, energias de ordem física. Até então era energia de ordem mecânica, né? Cortante, perfurante, contundente. Agora nós saímos das mecânicas, energias físicas. A ação da eletricidade natural, também chamada de eletricidade cósmica. Em algumas questões você vai encontrar o termo cósmica ou natural, ou seja, são os raios que vão despencar lá do céu. Quando você é atingido por uma eletricidade natural, o que vai acontecer com você? Pode acontecer duas coisas, fulguração ou fulminação, tá certo? Qual é a diferença de fulguração para fulminação? É se isso causou um dano letal ou, melhor dizendo, não letal, ou fulminação se houve a letalidade. Mas ambas as ações vão ser decorrentes da energia natural ou cósmica. Mari, se for um choque elétrico da tomada, ou seja, a eletricidade artificial ou industrial, aí eu vou chamar de que já está aqui no item 5, ó, eletropressão. Então, quando você leva uma descarga elétrica industrial, eletropressão, né? Então, já a gente chega nela. Então, o item 1 está certo, vamos aqui para a letra 2. Uma lesão bastante característica da ação da eletricidade natural sobre o organismo é a figura de Lichtenberg. Certíssimo, meus amigos. Quando você leva uma descarga elétrica natural, o seu corpo ele vai ficar tatuado, ou ele pode ficar tatuado com um desenho que a gente chama de aspecto dendrítico ou arboriforme, né? Fica ali como se fosse aquele desenho que o relâmpago descreve na atmosfera, né? Então, o item 2 está correto. A ação da eletricidade natural também pode produzir lesões no corpo da vítima, conhecida como marca elétrica de Jelinek. Ó, certo? Presta atenção aqui, ó. Tá não, meus amigos, ela tá errada. Por quê? Ó? Porque quem produz marca elétrica de Jelinek não é a eletricidade natural, é a eletricidade industrial, é a eletricidade artificial. Olha a questão toda bonitinha, você lê na pressa, tá tudo bonitinho, marca elétrica. Não, tá errado só por causa disso. Então, até agora nós temos duas certas e uma errada. 4. Arcos voltaicos. Quando você pega um polo positivo, um polo negativo, aquele raio que sai de um ponto para o outro é um arco voltaico. São centelhas ou faíscas observáveis no céu? Não. O que você observa no céu descarregando, né, não é nada de centelha ou faísca, é um raiozão que vem. Então, aqui também eu vou tacar errado. A morte por eletropressão, ou seja, a pessoa morreu porque levou uma descarga elétrica artificial ou industrial. Pode ser compatível com um homicídio. As causas jurídicas da morte, meus amigos, podem ser homicidas, suicidas ou acidentais, né? Que as causas naturais, o médico legista, nem tampouco o judiciário vão se interessar. A causa natural, a pessoa morreu de morte morrida, doença. Morte externa, homicídio, suicídio ou acidente. A eletropressão pode ser o quê? Pode ser qualquer um, pode ser um acidente, a pessoa tacou o dedo descalça porque queria, suicídio, porque não queria, acidente, e pode ser homicídio. Então, ela pode ser compatível com a causa jurídica de homicídio? Pode, tá certo também, ela poder até pode. Então, até agora eu estou com os itens 1, 2 e 5. Vamos ver se a gente acertou. Letra C, ganhamos mais uma questão. Vamos para a próxima questão, tópico 4. Chegamos aqui para mais uma questão, agora mudando o tópico. Finalmente saímos do tópico 3 do edital, agora estamos no tópico 4, asfixiologia forense. Esganaduras, estrangulamentos, enforcamentos, tudo isso aqui está na asfixiologia forense. Vamos para a letra A. Esganadura, ó. Constricção manual da via aérea. É uma forma de asfixia por constricção cervical relacionada ao homicídio. Perfeito. O homicida chega lá, estrangula com suas mãos e mata a vítima, tá certo. Na sufocação direta, você comeu um objeto
uma criancinha, ou então você adulto pegou ali um pedaço de carne e se engasga. Tecnicamente, a gente chama o engasgo de sufocação direta. O obstáculo à entrada do ar no aparelho respiratório situa-se nas vias aéreas superiores, sim, ou então em seus orifícios. Você pegar um travesseiro de forma homicida e ocluir os orifícios externos, vocês também estarão diante de uma sufocação direta, correto? No enforcamento, a força atuante no laço que envolve o pescoço é o peso. Perfeito. Essa é a definição de enforcamento. Você fechou a via aérea por um laço e o que tracionou esse laço foi o peso da vítima, enforcamento. E esganadora nós já vimos, é a mão. Enforcamento é um laço, mas quem traciona é o peso. Está faltando quem? Os estrangulamentos. Então, o que é estrangular? É quando você dá um laço no pescoço e puxa, e não é o peso quem está fazendo a força, é a força do homicida, né? Então, estrangulamento, apesar de poder ser suicida, né, muito raro, a pessoa pode fazer um auto-torniquete, em regra é um homicida, né? Então, tá certo. De modo geral, na asfixia por confinamento, você prender uma pessoa num ambiente que não tem renovação do ar, aos poucos, de forma lenta e progressiva. A pessoa vai morrer porque não tem mais oxigênio, porque o lugar vai ficar quente e úmido, e aí a pessoa morre. Tá certo, asfixia por confinamento é isso. Pessoa que morreu num buraco de uma mina, a pessoa que morreu porque foi presa num local que não tem renovação, asfixia por confinamento. Então, só está faltando a letra E, que deve ser a errada, né? Vamos conferir se ela está errada e por quê. O médico legista, deixa eu sair aqui da frente. Ao observar a integridade do ocioide, quem não lembra, o ocioide é aquele osso que está na base da língua, de onde partem os músculos do assoalho da boca e da língua, né? Então, assim, num enforcamento, o ocioide pode fraturar, porque a forca pode quebrar o ocioide. No estrangulamento, a corda do homicida que traciona lá o arame do homicida que traciona o pescoço também pode fraturar. Então, assim, a fratura do ocioide, normalmente, ela é vista nas constricções cervicais violentas, né? Então, assim, o médico legista, numa pessoa que foi vítima de enforcamento e que está com o ocioide íntegro, você vai ter que concluir que alguém tentou simular um suicídio, ou seja, a pessoa morreu por outra razão, né? Você morreu, matou a pessoa por outra, e aí depois, vou simular aqui que ela se suicidou, vou botar aqui uma forca e puxar. Aí você abre o pescoço daquela vítima, vê que o ocioide está íntegro, aí você diz para o delegado, não delegado, não foi suicídio não, porque o ocioide está íntegro, negativo. A pessoa pode ter se enforcado de verdade e o ocioide está íntegro. A pessoa pode ter sido estrangulada de forma homicida de verdade e o ocioide pode estar íntegro ou fraturado. Então, assim, não existe uma relação de matemática pura, ocioide quebrado ou íntegro, isso ou aquilo. Você não pode concluir nada, então tá errado por causa disso, tá? Vamos agora para a questão 43, mudando de assunto, tanatologia forense. Gente, olha aqui, ó, a tanatologia forense, uma das coisas que mais cai em prova nas questões de tanatologia é uma coisa em especial chamada cronotanatognose. O que é isso? Crono, tempo, tanato, morte, gnose, conhecimento. Então, quando você conhece ou reconhece ou fala sobre o tempo estimado de morte, você está falando da cronotanatognose. Daqui a pouco você vai estar dando plantão na PEFOS como médico legista e um dos tópicos obrigatórios do seu laudo de exame cadavérico é a cronotanatognose. Ou seja, é dizer que aquele corpo estima-se que morreu às 6 horas, 12 horas, 18 horas. E veja bem, estima-se. Você jamais vai conseguir dizer matemática e taxativamente que a morte ocorreu a X horas. Sempre serão estimativas. Então vamos lá. O médico legista recebeu da autoridade policial uma guia de exame cadavérico. É um homem, jovem, vários ferimentos pérfuro-contusos em crânio, deve ser bala, face e tórax. A autópsia é iniciada às 8 horas do dia 10 de janeiro.
tá certo? Aí o médico observou que o corpo apresentava rigidez generalizada, manchas de hipóstase já fixas, opacificação das córneas e ausência de alterações macroscópicas em parede anterior do abdômen. Gente, vamos aqui de um por um. Provavelmente o que é que ele está querendo me dizer, o cara da banca, que não tem alteração macroscópica em parede anterior. Para mim, o que é que ele está querendo dizer? Que não viu mancha verde no abdômen, que é o primeiro sinal macroscópico da putrefação cadavérica. Ele não viu distensão gasosa. Então, para mim, quando ele diz que não tem alteração macroscópica na parede anterior do abdômen, ele está me dizendo, em outras palavras, que a putrefação cadavérica ainda não começou. Em média, o cadáver começa a entrar em estado de putrefação em torno de 18 a 24 horas antes, ou melhor dizendo, depois da morte, né? Então, um dia ou então poucas horas antes de completar um dia. Se você pega um cadáver que já está em estado de putrefação, muito provavelmente ele já morreu há no mínimo 18, 24 horas, tá certo? Então, assim, só por isso, se não tem sinais de putrefação, eu já digo que a morte deve ter menos de 18 ou menos de 24 horas. Veja, ó, que eu não consigo dizer que necessariamente é menos de 18, pode ser menos de 24. O clima influencia, a umidade influencia, se a pessoa já tinha uma doença, se estava cheio de fezes no abdômen, isso influencia. Então, a putrefação, obviamente, como todos os outros sinais, não é taxativo. E os outros caracteres da morte, Mário? Por exemplo, a opacificação das córneas acontece com quantas horas? As manchas de hipóstase começam com quantas horas? E depois que elas começam, em quanto tempo elas ficam fixas? E na hora que eu comprimo, ela não vai mais sair? Com quanto tempo começa o cadáver a apresentar rigidez? E começa por onde? É na mandíbula? É no tronco? É nos membros? Gente, isso aqui dá 1 hora de revisão só para a gente memorizar cada um desses aspectos. Então, para a gente não perder muito tempo nessa questão, eu já vou pegar o bizu aqui da morte com menos de 18 a 24 horas. E aí o que que acontece? Se ele tem menos de 18 a 24 horas, eu já vou conseguir cair aqui de cara no item D. Eu fiz aqui as contas para ajudar aqui e não perder tempo. A letra A daria uma morte entre 7 e 6 horas. A letra B daria uma morte entre 24 e 20 horas. A letra C daria uma morte com mais de um dia antes, né? E a letra E seria uma morte entre 2 e 4 horas. Então, o que que acontece, ó? Uma morte entre 2 e 4 horas, provavelmente o corpo estaria começando a ficar rígido e nem teria mancha de hipóstase. Então, eu já eliminaria. Uma morte em torno de 7 a 6 horas. As hipóstases já existiriam, mas elas ainda não estariam fixas. Então, eu jogo fora também a letra A. Letra B, com 20 a 24 horas, eu com certeza já teria pelo menos a mancha verde abdominal. E entre 10 e 22 horas de 2 dias atrás, meu amigo, como é que esse corpo já estaria? Ele já estaria inchado, esverdeado, enegrecido, talvez com larvas da putrefação ou da infestação. Então, assim, veja, só pelo bizuzinho aqui das horas você consegue chegar e marcar que deve ter entre 17 e 23 horas. Por quê? Ou melhor dizendo, entre as 5 horas da tarde e 11 horas da noite do dia anterior. Por quê? Porque lhe deixaria no intervalo menor do que isso. Então, veja, só bizu. Mas depois você vai ter que memorizar ponto por ponto esses tempos para poder acertar as questões que vierem. Certo? Tópico 2, sexologia forense, está lá no seu edital, faz parte do teu cotidiano. Quando você estiver de plantão lá na PFOS, todo plantão vai chegar gente vítima de crime sexual, seja criança, seja adulto, seja idoso. Então, assim, isso é extremamente, infelizmente, cotidiano em nosso meio.
e você vai ter que saber tanto pela prova como pelo teu dia a dia. Então vamos aqui para a questão. Assinale a alternativa incorreta, ele quer errada. Ao observar no exame externo da genitália de uma mulher a presença de carúnculas mirtiformes. Gente, o que é carúncula mirtiforme? São as alterações que o ímen apresenta por consequência de um parto normal. Então, assim, se a mulher já foi ou já teve, se já foi submetida a um parto normal, o ímen dela tem carúnculas mirtiformes. Se ela já teve menino, é claro que ela não é mais virgem. Então, é correto. Se eu tenho carúnculos mirtiformes, a mulher não é mais virgem. Letra B. As roupas da vítima, em um caso de suposto estupro há poucas horas, não têm relevância para o médico legista que atende a vítima. Gente, ó, você está lá na PFOSSE, recebeu uma criança, recebeu uma mulher, recebeu alguém que foi vítima supostamente de um crime sexual há poucas horas. O que é que vai ter nas vestes dessa vítima, meus amigos e minhas amigas? Vai ter vestígio de sêmen, vai ter vestígio de sangue, pode ter os pelos do estuprador. Então você vai, com certeza, confiscar essas vestes, colocar no invólucro adequado e vai encaminhar para o setor de genética forense, para o setor de pesquisa laboratorial de espermatozoides e de PSA. Então, meu amigo, minha amiga, a veste tem extrema importância. Eu já ajudei a elucidar crimes através de vestes, nossos colegas todos com certeza já passaram por experiências similares, então olha aqui, isso aqui com certeza é erradíssimo, eu já vou marcar aqui ela, não vou nem perder tempo. Mas vamos comentar as outras, claro. Conjunção carnal em uma vítima de 3 anos de idade. Gente, 3 anos de idade, infelizmente, talvez as perícias sexuais que eu mais faço são em criancinhas. Realmente é triste, vocês vão ter que passar por isso nos seus plantões. E se você não tem preparo psicológico para enfrentar esse tipo de situação, infelizmente eu te informo, a medicina legal não é um ambiente para você. Mas se você vai ter sangue frio, se você vai desenvolver isso, é o ambiente que você vai ter realmente muito contato com esse tipo de ocorrência. Então, vítima de 3 anos de idade geralmente causa lesões perineais de grande vulto. É claro, gente, desproporção anatômica, né? Você tem um estupro numa criança dessa idade, qualquer objeto, às vezes um dedinho, já pode causar grande destruição anatômica, né? Então, vamos lá. Letra D, a observação de ruptura imenal no quadrante inferior externo, estendendo-se por toda a borda do ímen, apresentando bordas edemaciadas. Olha aqui, ó, edema, equimose, recoberta por crosta hemática, é tudo sinal de recenticidade. Quando o médico vê isso, com certeza ele vai dizer que a conjunção carnal é de natureza recente. Tá certa também essa questão. Letra E, se eu observo um ímen complacente. Gente, olha aqui, ó, se você faz um exame sexológico numa mulher, você vê que a borda imenal dela, eu vou fazer aqui um desenho na tela para tentar dizer mais ou menos o que eu quero dizer. Tá aqui o ímen, ou melhor dizendo, está aqui a borda imenal. É uma borda bem baixinha, milimétrica. É diferente de você olhar para um orifício vulvar que tem um ímen. Desculpa, que o orifício central é aqui, ó, e tem tudo isso para o ímen romper. Já um ímen complacente, ele só tem 1 milímetro ou 2 para ser rompido. Então, isso é que chamamos de ímen complacente. O que vai acontecer nesses casos? Se o ímen é complacente, você consegue introduzir um dedo, um pênis, você consegue ter uma relação, a conjunção carnal, e às vezes esse ímen não sofre trauma nenhum. Então, o que vai acontecer nestes casos? Se você observa um ímen complacente numa mulher que não está grávida, que o espermatozoide deu negativo, que o PSA deu negativo, tanto na vagina como no ânus, o que você vai poder dizer? Bom, não tem vestígio nenhum laboratorial e não tem vestígio nenhum de ruptura. Então, teoricamente, não tem como você dizer que houve conjunção carnal, mas você pode dizer que não houve? Claro que não.
A pessoa pode ter tido conjunção e não ejaculou, então não vai ter PS, não vai ter espermatozoide, ou então a quantidade de fluido seminal que saiu foi muito pequena e o PSA deu um falso negativo, e o ímã não rompeu porque ele é complacente. Então o que você vai poder dizer nestes casos? Diante das características do ímã e dos demais resultados de exames, o perito não pode afirmar, claro, mas também não pode negar, claro. Perfeito, então tá certíssimo. Gente, isso aqui a gente coloca demais em nossos laudos. Não se pode afirmar e não se pode negar. É muito bom a perícia que você diz sim e prova por que é sim. E é muito bom a perícia que você diz não e prova por que é não. Aquela prova vai ser irrefutável e vai servir para condenar ou absolver alguém. Mas existem casos em que você não pode dizer não. Aqui pode ter tido conjunção, mas eu também não posso dizer que não houve. Então, eu digo que eu não tenho elementos para afirmar ou negar, ou não tenho elementos para afirmar convicção pericial. Tá bom? Então, vamos aqui para o próximo slide. Tópico 2, seguindo nele, sexologia forense. Questão: vítima do sexo feminino, tem 15 anos, é um adolescente, informa que foi estuprada há 2 horas do dia 4. No mesmo dia, às 6 horas, ou seja, 4 horas depois, ela comparece ao IML para fazer exame sexual. Né? No relato, ela diz que em 3 de abril manteve relação com o namorado às 9 da noite. Então, o que acontece, meus amigos? Presta atenção, ó. Vou puxar aqui para você. É muito comum a vítima de crime sexual, na noite anterior do crime, ou na noite do crime, ela pode ter tido relação sexual consensual com o cônjuge ou com o namorado, sai ali da casa do namorado, ou então sai de casa e no caminho para o trabalho ou no caminho para casa, ele é abordado por um estuprador que tem relação sexual violenta com ela. O que vai acontecer lá dentro da vagina dessa vítima? Eu vou ter vestígios do cônjuge ou do namorado e eu vou ter vestígios do estuprador. Pense numa confusão. Mas para tudo tem solução. E quando vocês estiverem de plantão, vocês vão ver no seu curso de formação na Academia de Segurança Pública, você vai aprender. O setor de genética forense do DNA lá da PFOS é extremamente competente. Através do DNA você consegue separar o que é o material genético do suposto agressor e do cônjuge ou namorado, e você consegue estabelecer sim um vínculo genético. Então vamos lá. Diante dessa confusão, o que acontece? A vítima diz: não, mas eu não usei preservativo porque eu uso anticoncepcional. Então o que acontece? Vamos lá, só para a gente resumir. Você tem uma vítima de agressão de crime sexual que chega para ti 4 horas depois da suposta agressão, dizendo que poucas horas antes também teve relação com o parceiro dela e sem preservativo. Né? Então, contextualizando, foi isso em resumo que aconteceu. Então, vamos lá. Ao exame físico, o médico legista observa a periciada com desenvolvimento físico e mental normal. Gente, por que eu preciso ver que ela tem desenvolvimento mental normal? Porque se ela tem sinais de retardo mental, não importa se ela diz que a relação foi consensual, é estupro de vulnerável. Né? A violência é presumida, porque a pessoa tem deficiência mental. A presença de equimose rubra em região carotidiana direita, isso aqui pode ser um vestígio de violência, isso aqui pode ser um chupão no pescoço, só que esse chupão pode ter sido dado pelo namorado. Então vamos continuar. O ímen apresenta ruptura cicatrizada, ele não tem, portanto, sinais de ruptura recente, ele só tem sinais de ruptura cicatrizada. Então assim, será que teve estupro mesmo? Porque assim, se a relação foi consensual, o ímen está lubrificado, a vagina está dilatada, não é para ter ruptura. Né? Então, assim, se eu não vejo sinais de ruptura, isso talvez fale contra um real estupro. Né? Então, vamos lá. O exame laboratorial da secreção vaginal constatou presença de PSA, constatou presença de espermatozoides, constatou que tem DNA da vítima e DNA de outra pessoa. E aí, gente, até agora,
até agora não dá para eu dizer nada. Pode ser o PSA do namorado, pode ser o DNA do namorado. E aí? Gente, muitas vezes a pessoa vem fazer perícia mediante uma falsa comunicação de crime. Às vezes a pericianda pode estar inventando que foi estuprada. Né? Infelizmente, a gente sabe que a mente humana pode criar diversas histórias. Então, assim, será? Vamos ver. Os exames laboratoriais não mostram drogas ilícitas ou ilícitas. Gente, questão de cotidiano. Se o exame mostra que a pericianda está drogada, ela pode chegar e dizer que foi estuprada mediante um crime, por exemplo, de Boa Noite Cinderela. Isso para o delegado vai ser importante, né? Porque aí você faz um estupro mediante o uso de uma substância que impediu a pessoa de resistir, né? Mas nesse caso aqui não tinha presença de drogas. E o namorado não quis fornecer material genético para confronto. Se ele tivesse oferecido material genético para confronto, o que é que eu poderia dizer? Opa, o DNA que eu encontrei lá não é o DNA do namorado. Então pronto, só pode ser o DNA do estuprador. Ou então, opa, eu encontrei um DNA lá, mas o DNA que está lá é idêntico ao DNA do namorado. Então não houve, ou teoricamente pode não ter havido esse estupro que ela diz que aconteceu depois da relação com o namorado, né? Então, vamos continuar aqui na questão. Assinale a alternativa correta. Conclusão adequada para o caso do ponto de vista médico-legal seria: o perito não tem elementos para afirmar ou negar que houve conjunção carnal ou delituosa. Gente, eu já vou marcar essa. É o que a gente estava discutindo durante toda a leitura, né? Você viu que tinha vários elementos confusos. Olha a letra B. O DNA de outra pessoa permite a definição da autoria do crime? Não. Eu encontro o DNA de outra pessoa, mas para eu dizer que aquele DNA é do autor X, Y ou Z, eu precisaria do DNA desse X, Y, Z para confrontar. A equimose descrita caracteriza violência? Não necessariamente. A equimose pode ser por uma causa até patológica, né? Uma doença hematológica. O namorado da vítima deve fornecer. Meus amigos, ninguém é obrigado a nada. Ah, eu sou obrigado a fazer o teste do bafômetro. Não, eu sou obrigado a fornecer DNA. Não, ninguém é obrigado a nada. A violência presumida, olha aqui para mim, violência presumida acontece em menores de 14 anos e ela acontece em deficientes mentais. A nossa pericianda, vamos voltar aqui para o enunciado, tinha 15 anos, então a violência é presumida? Não. Então, com certeza, a letra A é a correta. Continuando na próxima questão, ainda estamos no tópico 2 do seu edital, sexologia forense. É uma questão que versa sobre infanticídio. Gente, a perícia médico-legal tem que comprovar que o sujeito passivo do crime estava vivo do ponto de vista médico-legal. Assinale a alternativa correta sobre este tema. Olha aqui para mim. Crime de infanticídio. A mãe, durante ou logo após o parto, por causa daquela cabeça confusa do estado puerperal, dá fim à vida do próprio filho. Então, do ponto de vista médico-legal, esse crime só existe se o agente passivo, que é o bebê, estava vivo. Do ponto de vista médico-legal, como é que nós dizemos que um bebê estava vivo? Ele respirou. Então, eu preciso procurar na necrópsia deste bebê, que vai ser enviado para a minha perícia, se há sinais de que houve respiração que me permitam concluir do ponto de vista médico-legal que ele estava vivo. Então, vamos ler aqui as opções. Baltazar e Lebrun propuseram o estudo histológico rotineiro de cortes de pulmão para o diagnóstico de vida extrauterina. Meus amigos, essa aqui está já de cara a opção correta. Olha aqui para mim. As docimases de Galeno e aquelas inúmeras outras docimases que você, infelizmente, vai ter que memorizar uma por uma, elas são sujeitas a diversos falsos positivos. Então, o que acontece? De rotina, do ponto de vista técnico, esqueça os livros, esqueça os concursos. Do ponto de vista técnico, o que é que você vai saber para efetivamente não deixar margem de dúvidas de que aquele pulmão ou de que aquela criança esteve viva ou não?
É justamente o que está aqui na opção, ó. O estudo histológico. Você vai ver como é que está a arquitetura histológica do pulmão para dizer se aquele alvéolo abriu ou não, se ele respirou ou não. E quem propôs isso foi justamente Baltazar, assinado por baixo também por Lebrun. Então essa aqui de cara já é a opção correta. Mas vamos analisar as próximas opções. A mais famosa das docimásias, docimásia de Galeno, não está sujeita a falsos positivos? Errado. É só o que tem é falso positivo na docimásia de Galeno. O que essa docimásia é? Você vai pegar o pulmão e vai ver se ele flutua. Grosso modo é isso. Se ele tiver ar, subentende-se que ele ventilou e que a criança estava viva. Mas olha só, se aquele pulmão já está putrefeito, gases da putrefação vão fazer ele flutuar. Aquela criança nasceu sem vida, mas houve tentativa de reanimação cardiopulmonar, aquela criança foi ambusada durante 30 minutos. Aquele pulmão vai estar falsamente insuflado. Então, mais um exemplo de falso positivo na docimásia de Galeno. Então, ela está sim, é errada essa opção. Se chega só a cabeça, meus amigos, e você não possui o pulmão para fazer uma docimásia, você vai precisar lançar mão das docimásias extrapulmonares. A docimásia extrapulmonar que esse item aborda é a docimásia de Vreeden-Went. O que é essa docimásia de Vreeden-Went? Quando você recebe só a cabeça, você pode ver se a caixa timpânica, se a orelha média está repleta de ar. Se a criança respirou, vem ar pela tuba auditiva, preenche de ar a orelha média. Então é um exemplo de docimásia extrapulmonar para quando você dispõe apenas da cabeça e quando você não dispõe do pulmão. Então a questão está errada porque ele diz que é uma docimásia pulmonar. Vamos agora para a letra D. A docimásia de Ploquet ou de Casper. Essa aqui, meus amigos, só sai se você memorizar. É a docimásia diafragmática. Como é que é isso, meus amigos? Se você respirou, o que vai acontecer com o pulmão? Ele vai encher de ar e ele vai empurrar o seu diafragma para baixo. Então, se o diafragma está horizontalizado, em conjunto com a insuflação do pulmão, você diz que a docimásia de Ploquet ou Casper é positiva. Isso aqui, portanto, é extrapulmonar? De forma alguma. Isso aqui é um exemplo também de docimásia pulmonar. Então, o item D é errado por causa disso. Agora vamos para a letra E. Icare propôs métodos para tornar a docimásia de Galeno mais sensível. Então, ele aumenta, ele propõe formas de melhorar a sensibilidade das mais famosas das docimásias, que é a docimásia de Galeno. O que é que Icare fez? Ele sugere que se você submeter o pulmão a uma pressão negativa e elevação de temperatura, você vai dilatar os gases que estão eventualmente lá dentro do parênquima e com isso você aumenta a sensibilidade da flutuação do pulmão, mesmo que tenha bem pouquinho de ar. Então, o que é que essa técnica faz? Ela melhora a sensibilidade da docimásia de Galeno. Então, está errado o item E por causa disso. Tópico 5. Vamos abrir aqui. A gente vai cair agora no tópico 5, toxicologia forense. Sobre a toxicologia forense, assinale a incorreta. Vamos lá. A gente tem vários tipos de drogas. As drogas psicoativas podem ser estimulantes, podem ser sedativas, podem ser alucinógenas, também chamadas de psicodislépticas. Desculpa, acabei clicando. Psicodislépticas são as drogas que vão causar ali aquela sensação de viagem, de alucinação. A maconha é uma droga desse tipo, né? Então, eu já cliquei aqui, já dei o bizu, tá correto. É uma droga psicodisléptica, diferente, por exemplo, da cocaína, que é estimulante, né? Vamos para a letra B e ver porque que ela está errada. Durante a realização da autópsia, a coleta de sangue extravasado na cavidade abdominal é a preferida? Meu amigo, tá na cara que tá errado. Um sangue que está fora do vaso sanguíneo, ele pode se misturar ou se contaminar com várias substâncias.
Então, qual é o sangue preferido para o médico legista? É aquele sangue com a menor chance de contaminação externa, é aquele sangue que você punciona uma veia, aspira, de preferência até mesmo antes de abrir o corpo, você punciona ali, por exemplo, a veia femoral, aspira ali 20 ml de sangue. Aquele sangue é perfeito para análise toxicológica, tá certo? Agora, sangue que caiu na cavidade, sangue que caiu no tórax, esse sangue, com certeza, ele não é um sangue bom para exame toxicológico. Pausazinha aqui para hidratação. Vamos lá. Letra C. A sequência do exame cadavérico em caso de suposta intoxicação inclui o exame externo do cadáver, certo? O exame interno, claro, e a coleta de exame toxicológico. Claro, tá certinha essa questão. Em intoxicação por monóxido de carbono, você pode encontrar hemorragia petequial e necrose no encéfalo, principalmente nos núcleos da base, corpo caloso e cápsula interna. Aqui, meu amigo, ó, é Memorex. Olha só, você vai ter que ter lido e decorado a nota de rodapé para reconhecer que isso aqui é comum. E se a banca for mais boazinha, ela vai colocar para ti que nas intoxicações por monóxido de carbono, a coloração do sangue do cadáver é mais arroseada, acarminada. Isso aí é o mais característico que a gente vê, tá? E letra E, o achado de intensa gastrite aguda na ausência de outras lesões indica que o médico legista deve solicitar exame toxicológico. Claro, se o estômago está lá todo irritado, avermelhado, pode ser que a pessoa tenha ingerido grande quantidade de comprimidos, irritou ali a mucosa e você pode encontrar surpresas na dosagem de substâncias tóxicas, né? Então já ficou fácil, a errada é a letra B. Próxima questão, seguindo no tópico 5, toxicologia forense. Homem, 35 anos, conduzido ao IML portando guia de exame clínico para constatação, olha só, embriaguez, tema super importante no cotidiano médico legal. Se envolveu em acidente de trânsito, segundo os agentes, estava visivelmente embriagado no momento do acidente. O acidente ocorreu às 17 horas e o exame pericial iniciado pelo médico às 23 horas, ou seja, nós temos aqui um gap de 6 horas entre a ocorrência e o exame. Isso aqui já te abre margem para pensar, opa, já faz 6 horas da ocorrência. Será que ele vai chegar no Instituto Médico Legal com os mesmos sinais de embriaguez? Muito provavelmente não, né? Então isso aqui acontece muito no cotidiano e essa situação foi trazida para a tua prova. Então vamos lá. A respeito dessa situação, assinale as opções. O suspeito não pode negar-se a realizar o exame clínico. Já para tudo aqui. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu não sou obrigado a soprar o bafômetro, eu não sou obrigado a oferecer sangue, eu não sou obrigado a oferecer urina, eu não sou obrigado sequer a ser examinado pelo médico legista. Eu posso chegar lá na frente do médico legista e dizer, não vou fazer nada que o senhor pedir. E aí o que é que o médico legista vai fazer? Consta isso no seu laudo, periciando recusou-se a realizar exame e PT saudações. Né? A autoridade policial e posteriormente a autoridade judiciária é que vão analisar as repercussões que aquilo vai ter ou não para a pessoa, tá bom? Então, a primeira opção, não pode negar, já está errada, ele pode sim, então é errada. Nesse contexto, o exame clínico para constatação da embriaguez é prova com valor jurídico superior ao relato dos agentes de trânsito. Meus amigos, não existe superioridade de prova. O que o médico legista diz é a verdade absoluta, o que a testemunha diz vale mais ou menos, a prova testemunhal do agente de trânsito não vale nada perante ao que o médico legista diz? Não, não existe essa hierarquia pré-determinada entre provas, tá certo? O perito dos peritos é o juiz. No momento oportuno, ele vai majorar as provas que achar mais relevantes e vai firmar sua convicção. Então, não existe valor jurídico superior. Então, aqui eu já boto erradinho. Comete crime de trânsito a pessoa que dirige veículo automotor com concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de... Olha aqui a casquinha de banana. Urina.
Não, meus amigos, isso aqui é a redação do Código de Trânsito Brasileiro sobre crime de trânsito, dirigir sob efeito de álcool, se este efeito implicar em uma dosagem igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Não tem nada de urina. Então estava tudo bonitinho se não fosse a pegadinha da urina. Então aqui, errado. O médico legista observa periciando com hálito etílico, ou seja, está com bafo de cachaça, conjuntivas congestas, está com o olho vermelho, lúcido, porém ele está lúcido, ele está orientado, ele está contactuante, ele está calmo, cooperativo com o examinador, não tem nenhuma alteração psíquica ou neurológica. Meus amigos, ele não tem nenhuma alteração psíquica ou neurológica. Como é que você vai dizer que ele está com a capacidade psicomotora alterada? Já ficou difícil para a sua perícia. Ah, mas ele está com o olho vermelho. Olho vermelho não tem um diagnóstico diferencial amplo, não? Ah, ele já tinha uma doença, ele saiu de casa com conjuntivite. E aí? Vai dizer o advogado dele. Então, conjuntivas hiperemiadas não é diagnóstico de embriaguez alcoólica. Ah, mas o hálito é etílico. Você que já estudou medicina sabe que existe um diagnóstico diferencial também para hálito etílico. Até uma cetoacidose diabética pode explicar esse hálito etílico. Então você vai poder fechar o seu diagnóstico e você vai ter o dever de informar que ele está embriagado de forma alguma. Errado. Então, quais estão incorretas? Todas. 1, 2, 3 e 4. Bom, meus amigos, vou puxar aqui, ó. Grande novidade do nosso concurso para a PFOS. Além das provas objetivas que vocês viram aí vários e vários exemplos de como é que uma banca pode cobrar questões estilo ABCDE, passando ali por epônimos, por coisas bem decoreba e também por coisas do dia a dia, as bancas não costumavam e agora estão costumando, o que eu acho por sinal muito bom. Por quê? Porque o seu cotidiano como médico legista vai ser produzir, redigir laudos bem descritos, bem fundamentados, então nada mais justo do que avaliar a sua capacidade através de questões discursivas. Então, assim, essa prova que nós utilizamos para a nossa aula de hoje tem uma questão discursiva. Então, vamos ver como foi que a banca colocou, ó. Questão discursiva. Elabore um texto dissertativo com extensão de mínimo de 15 e máximo de 30 linhas, de acordo com a proposta abaixo. Vamos lá. Mulher, 33 anos, diz que foi agredida com uma paulada pelo esposo de 29 anos. Gente, agressão doméstica contra a mulher. Lei Maria da Penha, você vai estar bem bisurado disso, você vai ter estudado lá no direito penal e processual penal, você vai ver as repercussões que isso tem. E sim, infelizmente é cotidiano. Não tem um plantão que você vai dar na PFOS que você não vai ver, infelizmente, um caso de violência doméstica contra a mulher. Então, assim, excelente questão para a gente discutir. Vamos continuar. A vítima comparece para exame médico legal portando guia de solicitação de exame de lesão corporal expedido pela autoridade policial. Gente, a regra é essa. A pericianda comparece à delegacia, conta o seu relato, o delegado, vendo que houve um delito, ele expede a guia de exame de corpo de delito, no caso, para constatar a lesão corporal ou crime sexual, enfim, o que ele tiver querendo ver se aconteceu ou não, e manda a vítima para o Instituto Médico Legal. Porque se o delito deixou vestígio, é obrigatória a realização de exame de corpo de delito. Então, ele tem que mandar a vítima ir para o Instituto Médico Legal ser periciada. Então, vamos lá. Abaixo são apresentadas partes de um laudo médico referente à situação hipotética do que aconteceu no dia 20 de julho de 19. Então vamos lá, no dia 20, a vítima conta a respeito de algo que aconteceu dia 10, né? Ou seja, num lapso de 10 dias. Acontece isso demais, infelizmente, claro. A mulher é agredida, pensa 1, 2 vezes, depois a vizinha dá coragem para ela, a irmã, ela decide ir para a delegacia, às vezes 1 mês depois. Isso vai acontecer com você também, nem sempre acontece no mesmo dia. Então vamos lá.
foi operada no Hospital de Tratamento de Fraturas. Então, olha só, gente, ela foi operada. Significa que provavelmente foi um trauma de grande vulto, ela precisou de cirurgia. Isso aqui vai ter desdobramentos na nossa perícia, vamos já ver. Vamos ver aqui o que é que o perito descreveu. Ela está lúcida, orientada, contactuante, colaborativa, deambula com auxílio de 2 muletas, ou seja, 10 dias depois do trauma, ela ainda não está apta às suas atividades habituais. A gente sabe que as lesões corporais podem ser graves quando mais de 30 dias depois do fato gerador, a pessoa ainda não está apta às suas atividades habituais. Então, neste caso, nós ainda não chegamos nesse ponto. Apresenta o membro inferior direito enfaixado. Gente, o membro ainda está enfaixado. E aí? Como é que eu vou ver? Será que ali tem uma equimose real? Será que ela está inventando, chegou com o membro enfaixado e está simulando? Então você, como médico perito, vai ter que fazer o quê? A não ser que tecnicamente isso venha a prejudicar o tratamento. Você vai ter que tirar o curativo, você vai ter que tirar a atadura para inspecionar. Vamos ver se isso aconteceu. Tirei, apresenta equimose amarelada de 10/5, é uma equimose grande, em face lateral da coxa direita. Escoriação, só um detalhe, equimose amarelada. Essa equimose, ela não é uma equimose recente. Essa é uma equimose que eu diria que tem pelo menos aqui 1 semana e que talvez tenha menos de 2, pelo espectro cromático de Legrand do solo. Então, bate com os 10 dias que ela conta? Bate. Então, nós já temos aqui o estabelecimento do nexo temporal. Com certeza, na hora que você for fazer a análise e dissertar sobre o caso, você com certeza vai ganhar muitos pontos se você colocar isso. Opa, equimose amarelada bate com o tempo do que ela diz ter acontecido. Então, vamos continuar. Retirada a faixa e o curativo, olha só, muito bem, o correto foi feito. Observa-se cicatriz de ferida longitudinal, medindo 18 centímetros, localizada na face lateral do tornozelo direito e estendendo-se para terço distal da face lateral da perna direita. A presença de pontos cirúrgicos. Olha só, gente, eu tenho pontos cirúrgicos, eu tenho um ferimento, deixa eu ver aqui qual foi o termo que ele usou, longitudinal de 18 centímetros. Eu tenho vestígios que me levam a concluir que isso é uma ferida incisa, produzida pela ação cortante de uma lâmina de bisturi. Eu tenho vestígios, portanto, de que ela foi submetida à intervenção cirúrgica, tá? Então, vamos continuar. Há boa coaptação dos bordos da ferida e não há sinais flogísticos. A vítima traz sumário de alta do hospital em papel timbrado do hospital. Gente, vamos puxar aqui, ó. Sempre que você for fazer perícia de alguém que foi submetida a tratamento médico, ela deve fornecer um atestado, um relatório de alta. E você, como médico perito, vai fazer o que com esse documento? Você vai fazer a perícia de corpo de delito indireto. Você não está vendo a lesão, mas você vai tirar conclusões sobre ela baseado no que está escrito no papel. Então, isso também é válido, fará parte com certeza da sua perícia. E o que é que tem escrito lá? Assinado pelo ortopedista que foi assistente dela. Fratura do maléolo externo do tornozelo direito, foi uma fratura do tipo fechada. Fratura, gente, vestígio de ação contundente. Eu tenho equimose, que é vestígio de ação contundente, e eu tenho uma fratura que também é vestígio de ação contundente. Então, olha aqui, ó. Nas tuas perícias de lesão corporal, a primeira pergunta que a autoridade policial vai fazer para você é: tem vestígio de ofensa? Eu já vou responder que sim. Tenho vários vestígios de que houve ofensa à integridade física. A segunda pergunta da autoridade policial: qual instrumento, ou meio, ou objeto, você sabe dizer, perito, o que foi que causou? Se você encontrar uma bala, você vai dizer que foi um projétil de arma de fogo. Se você encontrar uma faca cravada na pessoa, você vai dizer que foi uma faca.
Mas na grande maioria das vezes você não encontra objeto nenhum. Então, neste caso, eu vou poder dizer que foi um pau, que foi uma pedra, que foi um bastão? Não. Eu vou dizer que foi uma ação contundente, porque quem gera fratura e equimose são as ações contundentes. Então, vamos voltar. Corrigida cirurgicamente com placa e parafusos no dia 10 de julho. Recebe alta dia 12 para segmento ambulatorial. Além de documento, a pessoa também traz radiografias laudadas que mostram a fratura e a correção cirúrgica. Então, vamos lá. Diante dessa situação hipotética exposta, responda os itens e os seguintes questionamentos. Letra A. Então, ó, isso aqui, meu amigo, minha amiga, meu amigo médico, minha amiga médica que está aqui doido para ser médico legista. Assim, se eu tivesse que apostar que vai... Mário, o que é que você acha que vai ser a questão discursiva do concurso da PEFOS, da Banca e Decam? Se eu pudesse apostar, eu apostaria que vai ser uma questão idêntica a essa. Vai ser um relato de agressão e eu acho que muito provavelmente vai ser um relato de agressão doméstica contra a mulher e eles vão pedir para você fazer mais ou menos um laudo de lesão corporal ou dizer algo sobre este tipo de laudo, né? Então vamos voltar. Olha a primeira pergunta. Então o que é que a banca está te pedindo? A banca Fundatec, nesse cargo aqui desse concurso, ela está te pedindo para fazer um laudo de exame de corpo de delito do tipo lesão corporal. Como eu te disse, qual é a primeira pergunta que o delegado te faz? Tem ofensa? O que é que você vai responder? Sim. 2. Qual o meio ou instrumento que a produziu? Eu já disse no slide anterior. Ação contundente. E, gente, presta atenção, cuidado. Você só pode dizer que é se você tem como provar que foi. Eu vou poder dizer que foi uma paulada? Não, porque o cara pode chegar amanhã e dizer, não, eu taquei foi uma pedrada, então esse laudo aí tá errado. E aí? Então, sim, o que é que você vai dizer no seu laudo? Ação contundente. E aí você abre imagem. Pode ter sido um murro, pode ter sido um chute, pode ter sido um pau, pode ter sido pedra, pode ter sido uma barra. Tá? Pergunta 3. A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar em perigo comum? Gente, isso aqui que a autoridade coloca na terceira pergunta do laudo de exame de lesão corporal vai servir como um qualificador do crime de lesão corporal. E isso aqui, por exemplo, se você responde sim, que tem vestígios para tortura, ele já pode abrir campo para um outro tipo penal, que é o crime de tortura. Então, o que é que o delegado te diz? Doutor, nesse teu exame você vê algum vestígio disso? Ou então, opa, você vê um vestígio de que ele tocou fogo, porque o emprego de fogo ou o emprego de outro meio cruel, isso aqui também vai ter sérias implicações na questão da aplicação da lei penal, né? Você que vai estudar para o concurso da PEFOS, com certeza vai estudar o crime de lesão corporal, vai fazer uma revisão sobre o processo de como é a aplicação dessa pena, embora isso não seja a ação do médico legista. Quem aplica a pena é o judiciário, né? Mas o delegado vai oferecer as suas conclusões no inquérito, o Ministério Público vai oferecer sua ação penal baseado no que você, médico legista, vai dizer. Então ele vai te perguntar e você vai ter que responder que sim, que não, e se sim, você vai ter que fundamentar, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Resultou perigo de vida? Olha aqui a pergunta número 4. Resultou perigo de vida? Você viu lá no relato anterior dela algum sinal de perigo de vida? Gente, eu vou puxar aqui a minha carinha para baixo e vou colocar aqui em cima, ó. Risco é uma coisa. Vou botar agora aqui na linha ou na cor vermelha. Perigo é outra completamente diferente. Qual é a pergunta que o delegado, que a autoridade, que o promotor te faz? Perigo, olha para mim, houve perigo real e concreto de vida?
Eu não me lembro de ter lido nada. Eu não vi nada de choque hemorrágico, eu não vi dizendo que ela foi submetida a uma laparotomia exploradora de urgência, eu não vi dizendo que ela foi submetida a uma drenagem por causa de um pneumotórax hipertensivo, eu não vi que ela foi entubada porque chegou comatosa. Eu não vi nada que me diga, que me permita dizer para a autoridade que, assim, delegado, se ela não tivesse feito esta intervenção médica, ela teria morrido. Então, perigo de vida é isso, meu caro amigo, minha cara amiga. Se você tem este elemento que te permita dizer, se eu não tivesse feito isso, a pessoa morreria, isso é perigo de vida. E o resto, Mário, é risco. A pessoa levou um tiro e a bala ficou alojada aqui na clavícula. Teve perigo de vida? Não, teve risco. Se ela tivesse lesionado a subclávia, choque hemorrágico. Se ela tivesse penetrado por tórax, um baita do hemopneumotórax. Mas a bala ficou aqui. E aí? Risco de vida. Não é perigo de vida. Tá certo? Vamos voltar para a questão. Item 5. Resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Resposta justificada. Meu caro, minha cara, lá na leitura eu já disse para vocês, se da lesão corporal resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais do que 30 dias, você já vai estar diante de uma lesão corporal grave. Então, você fez a perícia quando? Se eu não me engano, 10 dias depois, né? Você já pode dizer que a pessoa ficou incapacitada por mais de 30 dias? Não pode. Você tem como prever o futuro? Não tem. Você tem como asseverar que ela vai ficar mais do que 30 dias? Eu posso até dizer que é bem provável, porque ó, ela teve uma fratura, foi reduzida com placa e parafuso, está andando de muleta. Então, o que é o bem provável que ocorra numa pessoa que foi submetida a um trauma e que foi submetida a uma cirurgia ortopédica? Ela vai ficar, às vezes, um mês, pelo menos de muleta, depois mais um mês de fisioterapia. Às vezes, a pessoa pode demorar 6 meses para voltar a deambular normalmente. Só que você não é a mãe de Ná, você não tem bola de cristal. Então hoje, com 10 dias de trauma, você pode dizer que resultou? Não. E você pode dizer que resultará? Também não. Então, Mário, como é que eu me saio dessa? Olha aqui, meu amigo, eu tenho certeza que quem não estudou ou quem não pegou bizu com alguém que já é médico legista não saberia nem o que fazer nessas circunstâncias. Então, o que é que você vai colocar na resposta a este quesito? Você vai colocar, e se você colocar, você tira 10 só com isso. Você vai dizer que será respondido em exame complementar decorridos 30 dias da agressão. Deixa eu sair aqui do meio para você ver. Autoridade, será respondido através de exame complementar decorridos 30 dias da agressão. E você ainda pode complementar. No presente momento, não é possível firmar convicção nem que sim, nem que não. Aí o que é que vai acontecer na hora que você mandar essa resposta para o delegado? Ele vai entender que tem potencial. Que pode, hoje ele ainda não pode dizer que a lesão corporal foi grave, mas ele já vê que tem potencial. E isso aí pode ter desdobramentos, por exemplo, no caso de lei da Maria da Penha, se ele vai poder ou não pedir uma medida protetiva, fiança, aquelas questões aí que vocês, estudiosos do processo penal e da lei penal, vão estar sabendo muito mais do que eu. Então vamos lá, você vai responder exame complementar. E aí o que vai acontecer com essa mulher? Daqui a alguns dias, 30 dias depois do dia da agressão, ela vai voltar para o exame complementar. E aí você vai olhar para ela e vai dizer: ô, dona Maria, seja bem-vinda. Opa, você ainda está de muleta, não está ainda fazendo suas atividades. Ah, então agora eu vou concluir para o delegado. Aí vai vir o quê, gente? Vai vir essas perguntas todas de novo? Não. O delegado vai te mandar só os quesitos que você ainda não respondeu. Ele vai dizer: Mário,
Resultou em incapacidade superior a 30 dias? Aí se você está vendo ela agora com 30 dias, você vai dizer sim, ela ainda está de muleta. Porque olha aqui, ó, a resposta, deixa eu limpar aqui, a resposta tem que ser justificada. Você vai dizer, ela está por mais de 30 dias porque ela ainda está precisando de muleta. Ela está por mais de 30 dias porque ela ainda está fazendo fisioterapia, né? Vamos agora para o quinto quesito. Resultou debilidade permanente. Olha só, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto. Isso aqui continua sendo um agravador para o crime de lesão corporal, vai tornar a lesão corporal do tipo grave. Então vamos lá, se você sofreu, como no caso dela, uma fratura no membro inferior e após a alta médica definitiva, ou seja, você só vai responder isso aqui depois que o médico assistente disser que não tem mais nada para ser feito do ponto de vista médico. A pessoa está de alta, mas ficou com artrose e por culpa dessa artrose ela manca, ela não caminha direito. Você ficou, portanto, com uma debilidade permanente. Você pode andar, mas com debilidade. Ou então vamos supor que a agressão tivesse sido não na perna, mas no olho. Ela levou uma pancada no olho e ficou com uma debilidade da função visual. Enxerga, mas bem menos do que o que deveria. Você vai também estar diante de uma lesão corporal grave. Vamos aqui para o último. Função. Você recebeu um golpe na região torácica que fraturou uma costela e te debilitou a função respiratória. Você respira, mantém uma saturação boa, mas ficou com um distúrbio ventilatório restritivo. Você está com uma debilidade da função respiratória, tá certo? Ou, último quesito, a aceleração de parto, que nesse caso não se aplica. A mulher estava gestante, sofreu uma fratura, né, na agressão, mas vamos supor que ela estivesse grávida e tivesse tido um parto prematuro por conta dessa agressão. Você ia quesitar positivo aqui nesta penúltima pergunta. Isso aqui também iria tornar a lesão corporal desta vítima mais grave. Entendido? Vamos agora aqui. Resultou incapacidade permanente para o trabalho. Resultou enfermidade incurável. Ou resultou perda ou completa inutilização de um membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, ou aborto. Meu amigo, minha amiga, olha aqui para mim, lesão corporal gravíssima também. O que vai acontecer aqui nessa situação? Você, ao responder que sim, vai dar elementos para a autoridade policial agravar a aplicação da pena do crime de lesão corporal. Então vamos voltar aqui para o slide aqui. Resultou incapacidade permanente para o trabalho, mas é para o trabalho lato sensu. Vamos lá, a pessoa, por causa desse trauma, não pode fazer trabalho nenhum. Ela ficou aposentada por invalidez permanente. Aí você vai responder sim a isso, tá certo? A pessoa, por causa da agressão, vamos supor, olha aqui para mim, por causa dessa agressão, ela contraiu HIV. Ela está com AIDS, é uma enfermidade incurável. O que vai acontecer? Você vai dizer sim, porque ela contraiu AIDS, né? Ela perdeu ou inutilizou um membro. Gente, olha aqui, vamos supor que essa fratura tivesse resultado na amputação do membro inferior. Você ia responder sim. Ou então não amputou, mas aquele membro não serve mais para nada, ela não consegue nem pisar. Seria resultado também na inutilização desse membro. Ah, você ficou com um sentido completamente inutilizado. A pessoa perdeu completamente a visão de ambos os olhos. Sim, você responderia também. E vamos aqui no finalzinho, ó, função. Vamos supor que a pessoa sofreu um trauma e perdeu a função esfincteriana, ficou com a colostomia. Sim, também. Deformidade permanente. Aborto eu não vou nem perder tempo, todo mundo sabe o que é, né? Mas vamos lá.
resultou em deformidade permanente. Supor que essa mulher tivesse levado uma facada na cara. Ficou com cicatriz horrível no seu rosto, que você olha para ela, eita, que coisa repugnante. Isso é uma deformidade. Isso aí vai agravar a situação do agressor sobremaneira, tá bom? Pausazinha para água. Vamos aqui apagar toda a tinta. Vamos agora, meus amigos, limpei aqui. Vamos agora para a outra pergunta da sua dissertação. Letra B. Disserte a respeito da contribuição da perícia médico-legal para a elucidação dos crimes relacionados à violência doméstica. Minha cara amiga, meu caro amigo, como ele disse, faz parte do cotidiano da PFOS as perícias nos crimes de violência doméstica. Lei Maria da Penha. Então, assim, aqui com certeza, na hora que você fosse responder ao item B, o que é que você ia dizer? Que o que o médico perito assinala pode agravar o crime de lesão corporal. O que você avalia vai repercutir na aplicação da Lei Maria da Penha. Que você visualizar equimoses em diferentes colorações. Por exemplo, você pega uma mulher que tem uma equimose roxa, amarelada, esverdeada, você pode colocar lá para o delegado, ó, autoridade policial, nós temos visto aqui sinais que mostram ações contundentes em diferentes momentos, o que mostra que essa agressão é reiterada, é contumaz e em momentos diferentes. Então, assim, visualizei sinais de asfixia, do emprego de meio cruel. Então veja, a contribuição da medicina legal, meus amigos e minhas amigas, para a situação de violência doméstica é fundamental. Às vezes o que você coloca no seu laudo de lesão corporal vai significar que aquele flagrante vai ser convertido de imediatamente numa prisão, que aquele agressor não vai poder receber fiança. Então, assim, tudo que você faz na medicina legal tem uma enorme importância na violência doméstica. Eu tenho certeza que nas suas revisões você vai conseguir preparar uma excelente bagagem de conhecimentos para responder e se portar diante desse tipo de agressão. Tá bom, meus amigos? Bom, meus amigos, vocês viram aí como é bacana e como é vasto o universo de conhecimentos da medicina legal. Vocês viram como é que uma banca pode transformar esse conhecimento teórico num rol de questões do tipo ABCDE e como isso pode ser cobrado também na forma de uma questão discursiva. Você viu que os conhecimentos exigem a memorização de vários conceitos, muitas vezes de epônimos, às vezes pode parecer e realmente é algo bem decorativo, mas infelizmente você tem que estar bem afiado nesses conceitos, porque sem eles você se embanana e as cascas de banana estão ali, ó, repletas nos enunciados, como nós vimos em vários e vários exemplos, em que está tudo bonitinho e às vezes só um númerozinho estraga todo aquele enunciado e te faz às vezes cair numa casca de banana se você não está bem atenta, bem atento. Então, assim, reforça seus estudos, memoriza tudo que é necessário, passa ponto a ponto do edital, que eu tenho certeza que o teu desempenho vai ser muito bom. E agora você que está aí meio perdido, ou até você que já estudou e está querendo sedimentar melhor seu conhecimento, pegar um conteúdo mais mastigado, mais bisurado, gente, o curso MS está aqui para te ajudar. Eu, Dr. Mário, estou aqui para trazer meus conhecimentos, minha capacidade de te ajudar nessa revisão. Hoje nós estamos lançando um curso preparatório para esse concurso da PFOS, abordando todos os conhecimentos específicos de medicina legal, todos os 9 tópicos do teu edital. A gente vai revisar a teoria, nós vamos falar sobre o cotidiano prático, que essa teoria importa mais ou menos, nós vamos trazer exemplos, diversas imagens de fatos reais que a gente traz do nosso cotidiano de plantão. A gente vai mostrar isso na forma de questões estilo ABCDE, estilo certo-errado.
A gente vai te chamar a atenção sempre que for um ponto que cai muito em prova. Então, assim, você que está aqui, que viu a gente resolver essa questão, que gostou do nosso estilo de abordar, que se identificou e viu que é isso que você está precisando, e eu tenho certeza que é, corre lá no nosso site e faz a sua inscrição. A gente está aqui hoje liberando por tempo limitado, corre antes que isso aí acabe, a inscrição por um preço promocional. Quem correr e já fizer essa inscrição antecipada vai conseguir pegar o nosso valor com desconto. Eu não vou nem dizer, você corre lá no site, verifica quanto é o valor do curso, já corre, já faz sua inscrição. Nós já estamos gravando todo o conteúdo, já temos aulas prontas, outras que já estão em fase final de edição, e à medida que você se inscrever, você já vai podendo assistir as aulas que já estão prontas, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para a tua preparação para esse concurso. Corre, porque teu candidato concorrente já pode estar estudando, e eu tenho certeza que cada questãozinha que você acertar ou cada frase de efeito que você aplicar na tua prova discursiva vai fazer a diferença na tua nota final e vai fazer a diferença se você vai estar ou não conosco de plantão em breve lá na PEFOSSE. Então, meu amigo, minha amiga médica que ficou até agora, até o final, muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com teu amigo médico que está pensando em fazer o concurso ou que já está estudando. Compartilha com todo mundo que você sabe que precisa revisar a medicina legal. Corre lá no site do concurso, vai atrás do nosso Instagram e faz o teu trabalho. Revisa, te prepara, que eu tenho certeza que o teu sucesso é só questão de tempo, meu amigo. Então é isso, fique com Deus, te prepara bem e sucesso.